Boa tarde, eu sou acadêmico de Direito da Universidade Federal do Amapá. Eu me chamo Michel William. O próximo aluno que vai apresentar é meu colega também, se chama Pedro Francisco. Nós fomos dirigidos pelo professor Raul Galati para a composição tanto do arquivo quanto deste vídeo. Vamos falar fazer um estudo comparado sobre a atuação, os desafios enfrentados pelas sociedades de economia mista do Brasil e da França durante o período da Covid-19. Primordialmente, é válido ressaltar o que afirma Celso Antônio Bandeira de Mello. Ele afirma que as sociedades de economia mista são entidades criadas pelo poder público com um objetivo econômico, objetivo financeiro. No entanto, ela tem personalidade jurídica privada, ou seja, ela é regida pelo direito privado e pelo direito público, pela devida atuação do Estado nesse quesito. Desta forma, ela tem uma natureza híbrida, sendo tanto do direito privado quanto do direito público. Bom, desta forma, as sociedades de economia mistas, elas surgiram no Brasil com um objetivo, que seria basicamente a atuação do poder público conjunta com o poder privado na exploração de atividade econômica, possibilitando o Estado intervir na economia de forma direta. Bom, o que falha do ressaltar, o artigo 173 da Constituição Federal, juntamente com os seus incisos, ele fala que ele dispõe a atuação das sociedades de economia mista com um interesse coletivo e um interesse público, apesar de ter toda essa atividade de exploração econômica por essa entidade, que é válido ressaltar que na Constituição ele dispõe também sobre os princípios que regem esta entidade. Elas são regidas pelos princípios também das outras entidades da administração indireta e da administração direta, como o princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da eficiência, entre outros princípios não expressos na Constituição, devido ao artigo 37. Desta forma, esta entidade ela surge justamente com esse quesito de fazer essa relação tanto do poder público quanto do poder privado para a atuação do Estado na economia seja de forma direta e mais efetiva, e também que esta atuação seja com uma finalidade pública, ou seja, uma finalidade totalmente social. Ponto que é crucial ressaltarmos para fundamentar essa sociedade de economia mista é o que dispõe o artigo 37, inciso 19, que ele fala que a lei autorizará a criação da sociedade de economia mista, ou seja, diferentemente de uma autarquia, a lei ela não cria de fato essa entidade, mas ela autoriza a sua criação. Porventura, tem que se haver um outro ato para essa entidade ser criada. Falando sobre a sociedade de economia mista, é válido ressaltar aquilo que Maria Zanella de Pietro afirma, que a sociedade de economia mista ela tem algumas características cruciais para a sua efetivação. Bom, o primeiro delas é a composição do capital. Como nós sabemos, a composição do capital de uma sociedade de economia mista é composto pelo capital do Estado e capital de acionistas, ou seja, da entidade privada, fazendo essa relação híbrida destes dois regimes. Outra característica relevante é a natureza jurídica dessa sociedade. Como falado anteriormente, a sociedade de economia mista ela tem natureza jurídica de direito privado, pois ela é constituída como uma sociedade anônima. Ela é de fato uma sociedade anônima. Bom, outro ponto, uma outra característica falada por Zanella seria basicamente que a sociedade de economia mista ela tem uma finalidade que, além dela querer o lucro como uma empresa privada, é válido também levar em consideração o seu interesse coletivo, o interesse social, porque é um Estado prestando um serviço público social. Então ela tem essa dupla finalidade, que é o lucro e o interesse coletivo, o interesse social ou o interesse público. E a outra característica, já relacionando com a anterior, é o controle estatal. Como nós sabemos, a sociedade de economia mista ela tem que ser majoritariamente
ter o seu voto, tipo, a sua composição por voto majoritariamente pelo Estado, ou seja, tem que ser capital público ali dentro, envolvido. E a parte minoritária tem que ser a intervenção privada, como diz Maria Zanella de Pietro. Uma outra fundamentação jurídica muito importante e crucial para a sociedade de economia mista é o Decreto-Lei 200 de 1967, que em seu artigo 5º, inciso 3º, ele afirma que a personalidade jurídica deste ente é de fato de direito privado e elas são criadas por lei para a exploração de atividade econômica com fins lucrativos para o Estado, o que de fato é, voltando a dizer, uma fundamentação para que entendermos a atuação desta entidade no poder público. Agora, vamos tentar relacionar e fundamentar a questão da pandemia. A pandemia, ela se inicia e, como nós sabemos, afetou diversos setores da economia ou diversos setores da sociedade brasileira e de outros países. No Brasil, para a sociedade de economia mista, houve uma influência muito grande que vai ser exemplificada pelo Pedro a seguir. No entanto, é válido ressaltar a Lei 13.979, de 6 de janeiro de 2020, que ela estabelece diretrizes para o combate da Covid-19. O que, por exemplo, em seu artigo 2º, inciso 1º, inciso 2º, ela fala sobre o isolamento social, ela conceitua o isolamento social, ela conceitua a questão da quarentena, que influencia diretamente a questão das sociedades de economia mista, devido a, por exemplo, a questão da quarentena. Algumas sociedades de economia mista, ela tem que ter a atuação in loco, ou seja, a pessoa tem que ir lá prestar o serviço público. Agora, com a quarentena, houve uma restrição devido para combater a propagação deste vírus que influenciou diretamente todos os setores da economia, principalmente desta entidade pública-privada. Então, desta forma, este decreto-lei, ele influencia de fato a atuação dessa sociedade na esfera pública e esfera privada da sociedade brasileira. Olá, eu sou Pedro Francisco Laranjeira, acadêmico do 3º semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. Meu papel aqui nesse trabalho é trazer as legislações e jurisprudências estrangeiras, relacionando elas com a sociedade de economia mista durante a época da pandemia de 2020. Agora, para trazermos uma fundamentação jurídica do país estrangeiro escolhido, que no caso foi a França, nós temos o Decreto 2020/260. O decreto visava as diretrizes de deslocamento tanto da população quanto mercadorias, até a data de 31 de março de 2020, que visava o combate também do vírus da Covid-19. Isso afetou diretamente as sociedades de economia mista da França, como a Air France e as demais. Tendo em vista a redução de liberdade de locomoção e deslocamento, tendo em vista a saúde pública, essas sociedades, na sua atuação pública, foram cerceadas enquanto a sua eficácia no prestamento de serviços públicos para a sociedade, visando o interesse público. Também temos como fundamento jurídico francês o Código Geral das Coletividades Territoriais, que seria um código baseado nas decisões políticas envolvendo interesse coletivo. No caso, ele dita que as sociedades de economia mista são de interesse público em sua finalidade, como construção de conjuntos habitacionais, investimento público em setores econômicos, analogamente ao Brasil, onde as sociedades de economia mista brasileiras são a forma do Estado de investir economicamente com o conjunto tanto privado quanto público do seu capital, fomentando assim a economia nacional. Ademais, temos a participação do Conselho do Estado francês. Até mais ou menos 7 de outubro de 1986, as sociedades de economia mista francesas eram restringidas na sua área de atuação. Então, a partir dessa data, o Conselho de Estado francês decidiu que as sociedades de economia mista francesas podiam atuar em qualquer área, contanto que estivesse respaldado pelo interesse público.
se aquela área carecesse de investimento e o interesse fosse ajudar a população no geral, ela estava respaldada e podia fazer essa participação, e visando o interesse público. Durante a pandemia de Covid-19, as sociedades de economia mista enfrentaram adversidades tanto na sua gestão quanto em termos da sua responsabilidade jurídica. A jurisprudência relativa às sociedades de economia mista durante o período pandêmico foi bem resumido a reafirmação da sua natureza híbrida e das suas características inerentes, especialmente nas questões de prescrição e execução, o que destacou ainda mais durante o período pandêmico como essas sociedades funcionam. Temos o caso da Petrobras, uma sociedade de economia mista brasileira, que durante a pandemia tomou uma decisão unilateral de uma redução de jornada de trabalho de 8 para 6 horas e uma diminuição salarial de 25% do salário completo líquido dos seus trabalhadores, sem qualquer tipo de negociação com eles ou com uma associação. Petrobras ainda se defendeu utilizando uma medida provisória 927 de 2020, que afirmava que esse tipo de negociação não era necessário uma negociação coletiva para a implementação desse tipo de medida. O julgamento da terceira turma do TST afirma que esse tipo de flexibilização de direitos frente a uma crise nacional não pode ser imposto de forma unilateral pela empresa, mesmo diante de situações excepcionais como a pandemia de 2019. Ela tem que respeitar o devido processo legal e respeitar os mecanismos de negociação previstos pela nossa legislação. Em relação às jurisprudências estrangeiras, no caso a França, nós temos as decisões do Conselho de Estado francês, o mais alto tribunal administrativo da França, que decidiu, através dos seus acórdãos, que as restrições de liberdade estabelecidas por decreto do Estado eram justificáveis, tendo em vista a situação extraordinária que foi a pandemia de 2020, mesmo que cerceando certas liberdades era por um interesse maior, a saúde pública. Impactou diretamente a sociedade de economia mista francesa, tendo em vista que para visar a segurança pública tanto dos seus clientes quanto funcionários, elas tiveram de abdicar de ações já planejadas anteriormente. Por exemplo, a Air France, com seu comércio de aviação, a CMA-CGM, uma empresa de embarcações e de containers francesa, teve que restringir muito a capacidade de cada navio e a quantidade de mercadoria, o que atrapalhou muito economicamente a sociedade de economia mista francesas e até tanto do Brasil, que tiveram que se restringir bastante em relação a como funciona durante a época pandêmica os seus serviços. Entretanto, suas características de âmbito privado e público forneceram a ela uma boa adaptação para essa nova realidade, porque se fosse totalmente público, seria um processo moroso, o que não foi com as sociedades de economia mista, tanto francesas quanto brasileiras, por mais que tivesse demorado um tanto razoável para elas agirem, foi mais célere do que seria se elas fossem 100% públicas, o que resultou na efetivação do serviço e a segurança dos funcionários e clientes no geral. Ambos os países enfrentaram questões semelhantes com a pandemia, com a necessidade de garantir a transparência e eficiência dos seus serviços públicos, bem como o desafio de manter a confiança da população nelas. A pandemia serviu como um catalisador para discussões da efetividade e o que significa a sociedade de economia mista na sociedade, e com um foco maior, tanto no setor privado e público. Essa foi o nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção. Um bom dia. Quais foram os principais desafios enfrentados pela sociedade de economia mista no Brasil e na França durante a pandemia de Covid-19? E como as diferentes estruturas regulatórias e políticas públicas de cada país
influenciaram a capacidade dessas empresas de responder à crise e mitigar seus impactos econômicos e sociais.